Fala galerinha, beleza? Então, hoje nós vamos começar as nossas aulas sobre progressão geométrica, PG. Vamos falar sobre a classificação e vamos falar sobre o termo geral. Vamos lá. Progressão geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG e é indicado pela letra Q, essa letrazinha aqui, tá bom? Traduzindo isso daqui, pessoal, é muito parecido com a progressão aritmética, só que a progressão aritmética você conseguiria visualizar muito facilmente os termos crescentes e decrescentes, eles tinham sempre um padrão. A progressão geométrica já não tem um padrão é, tão tão adequado, vou dizer assim, quanto a progressão aritmética, tão certinho. Acho que fica melhor usar essa palavra. Mas traduzindo isso daqui, olha só, ele está dizendo que a partir do segundo termo, o que eu faço? Eu pego o termo anterior e multiplico por uma constante. Então eu encontro o segundo termo. Se eu quiser o terceiro termo, então eu vou pegar o termo anterior e multiplicar pela constante. Se eu quiser o quarto termo, novamente, termo anterior multiplicado pela constante. E se eu quisesse encontrar o valor dessa constante? Então, isso daqui é o mesmo que eu tenho aqui no início, eu estou repetindo. Como eu quero achar a constante, eu vou colocar ali em evidência. Se o A1 está multiplicando a constante, ele passa para outro membro, dividindo. Pronto. Só para ficar mais bonitinho, eu coloquei desse jeito aqui com o Q em evidência, tá certo? Então, para achar a razão, eu vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Basta fazer isso que a gente nunca erra. Olha esses exemplos aqui. Ó. Aqui eu tenho uma PG, então eu vou usar a situação que eu fiz aqui em cima. Vou pegar o segundo e dividir pelo primeiro. 12 dividido por 4, 3. Já achei a razão. Se eu fizer 36 dividido por 12, 3 também. Então percebam que não importa qual elemento que eu pegue, quando eu pego sempre o posterior dividido pelo anterior, né, nós encontramos a mesma razão. Olha esse daqui, ó. Menos 15 dividido por menos 3, 5. Lembra que na divisão, sinais iguais, resultado positivo. Ó, esse outro exemplo aqui, ó. 1 dividido por 2, eu vou encontrar meio. Então, 1 dividido por 2, 1 sobre 2. Se eu pegar 1 sobre 2 dividido por 1, 1 sobre 2. Então, não importa o que eu faça, a razão vai ser a mesma. Se eu pegar menos 8 dividido por 2, dá menos 4. 32 dividido por menos 8, menos 4. E assim por diante. Menos 100 dividido por menos 1000. Vou encontrar o quê? Sinais iguais, positivo. Então, vou ficar 1 sobre 10 ou simplesmente 0,1. Beleza? Menos 4, ó, menos 4 dividido por menos 4. 1. Sinais iguais, positivo. 4 por 4, 1. 3 sobre 2 dividido por menos 3 sobre 2. Aí eu vou ter razão, menos 1, por causa do sinal. Aqui, ó, 0 dividido por raiz de 3. Nesse caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, foi dada uma razão qualquer. Em todo caso, esse tipo de razão aqui significa, na verdade, foi um pequeno erro, né? Que essa minha razão aqui ela seria zero, tá certo? E então, se eu pegar 0 dividido por raiz de 3, vai dar 0. 0 dividido por 0, 0. Apesar de eu não poder ter 0 como denominador, beleza? Então, vamos para o próximo. Sobre a classificação, há 5 categorias que nós podemos classificar a progressão geométrica. Então, vamos lá. A primeira categoria é a crescente, quando cada termo é maior que o termo antecedente. Isso ocorre quando? Quando eu tenho o primeiro termo maior que o zero, olha só, 4 é maior que zero, né? E eu tenho a minha constante, a minha razão maior que zero. Então, toda vez que eu tiver isso,
O meu 3 é maior que zero. Então, eu vou ter uma PG constante. Quando eu tiver o meu termo menor, o meu primeiro termo menor que zero, então, ó, esse exemplo aqui, ó, meu primeiro termo é menos 1000, então ele é menor que zero. E a minha razão, ela precisa ser maior que zero e menor que 1. Ou seja, ela tem que ficar entre 0 e 1. E 0,1 é um exemplo, ok? Então, PG constante é quando cada termo é igual ao termo antecedente. Isso ocorre quando, olha só, se eu tiver a razão igual a 1, atenção, 1 positivo, ok? Olha só, se a minha razão for 1 positivo, o que vai acontecer com meus elementos? Ele vai sempre se repetir, por isso que ela é constante. Atenção, se o A1 for igual a zero, e Q é qualquer número real como 0, 0, 0. Então, são as duas possibilidades. PG decrescente. Cada termo é maior que o termo antecedente. Isso ocorre quando o meu primeiro termo é maior que zero e a minha razão fica entre 0 e 1. Olha o exemplo que eu tenho. O meu primeiro termo é maior que zero e a minha razão é maior que zero, só que é menor que 1. Eu tenho um meio, né? Seria 0,5, tá certo? Outra possibilidade é quando eu tenho um termo menor que zero, menos 3 é menor que zero, tá certo? E a minha razão, ela é maior que 1. Aqui, eu tenho a minha razão sendo 5, tá certo? A próxima classificação, já falamos de 3, agora a quarta. Alternada ou oscilante. Ela ocorre quando os termos alternadamente são positivos e logo em seguida negativos, né? Eles ficam alternando. Isso acontece quando a minha razão é menor que zero. Toda vez que a minha razão for negativa, isso significa que os termos ficam alterando o sinal. 2 positivo, 8 negativo. 32 positivo, menos 128 negativo. E assim por diante, tá certo? Olha esse outro exemplo aqui, menos 3 sobre 2 negativo, 3 sobre 2 positivo. Menos 3 sobre 2 negativo, 3 sobre 2 positivo. Tá certo? E, por fim, nós temos a progressão geométrica estacionária. Então, na progressão geométrica estacionária, é uma PG constante a partir do segundo termo. Isso ocorre quando o primeiro termo é igual a zero e quando a minha razão é igual a zero, tá, pessoal? Aqui é zero, foi um pequeno errozinho na hora de digitar, tá certo? Então, perceba que o primeiro termo é um valor diferente de zero. Poderia ser 1, 2, 3, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Pode ser qualquer valor diferente de zero. Poderia até ser negativo, tá certo? Quando isso ocorre e a minha razão é igual a zero, todos os termos do segundo em diante sempre vai ser zero. Tá certo, pessoal? Vamos fazer agora a definição da nossa PG. Olha só. De acordo com a definição, podemos escrever. Olha só. Novamente, a minha definição pegando o segundo termo. Para encontrar o segundo termo, o que eu faço? O primeiro vezes a constante. Se eu quiser encontrar o terceiro termo, o primeiro, o termo anterior vezes a constante. Olha só que legal. Quem é o meu A2? O meu A2 é A1 vezes Q. Ok? E o que eu fiz? No lugar do A2, eu substituí aqui, A1 vezes Q. E percebam que eu tenho Q vezes Q aqui, Então, Q vezes Q dá Q ao quadrado. Ou eu posso utilizar a propriedade da potência, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Se eu quiser encontrar o quarto termo, para eu encontrar o quarto termo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo anterior, né? O A3, vezes a minha constante. Quem é o meu A3? Meu A3 é A1 vezes Q2. Olha só, A1 vezes Q2. Vezes o Q, ok? Então, aqui, Q2 vezes Q, Q3. Se eu quiser encontrar o A5, é o A4 vezes Q.
que eu vou fazer agora? Olha só, quem é o meu A4? Meu A4 é A1 vezes Q3. Está aqui ele, ó. Aí Q3 ao cubo vezes... Q ao cubo vezes Q vai dar Q à quarta. Percebam que toda vez que eu quero encontrar um elemento, ó, o elemento que eu quero encontrar, o expoente é aquela posição menos 1. Então, se eu quero encontrar o elemento 3, então o meu expoente seria o quê? 3 menos 1, que dá 2. Se eu quiser encontrar o 4, o meu expoente é o quê? 4 menos 1, que dá 3. Se eu quero encontrar o 5, 5 menos 1, que dá 4. Se eu quisesse encontrar o 6, 6 menos 1, que dava 5. Então, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, do termo geral da nossa PG. Olha esses exemplos, ó. Se eu quero encontrar o A6, como eu acabei de falar, né? A1 vezes Q, a posição menos 1. Então, 6 menos 1, o que eu vou ter? 5. Se eu quero encontrar o 11º termo, então A1 vezes Q, então 11º menos 1, que vai dar 10. Então, Q elevado a 10. Tá certo, pessoal? Nós vamos parar por aqui e na próxima videoaula nós teremos apenas os exemplos, tá? Para a gente tentar colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Beleza? Obrigado e até daqui a pouco.